Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 71º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Levítico, capítulo 20 e capítulo 21, livro de Salmos, capítulo 57, e o livro de Hebreus, capítulo 9, dos versículos 1 a 22. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproximando de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, ouvir nossos devocionais, orar junto conosco. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado através da Bíblia, da leitura da Bíblia, através dos estudos. Precisamos incentivar nossos irmãos e irmãs, a nossa comunidade, a ler a Bíblia, estudar, orar. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, celular, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente que está sendo semeada no dia de hoje, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Neste momento, peço que você tenha esta ousadia de repetir estas palavras. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. Senhor, me dê a compreensão da sua palavra. O mundo está buscando validações por opiniões, por vaidade, inveja. Mas nós estamos aqui, Pai, buscando a verdade através da compreensão da sua palavra. Ler a Bíblia, através do Espírito Santo, nos fortalecer. Em nome de Jesus, amém. É graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em seus corações. Leitura no livro de Levítico, capítulo 20 e capítulo 21. Castigos para diversos pecados. O Senhor disse a Moisés: diga também aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que entregar um de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, porque entregou um de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para o que esse homem fez, ao entregar um de seus filhos a Moloque e não o matar, então eu voltarei o meu rosto contra esse homem e contra a sua família, e o eliminarei do meio do seu povo com todos os que o seguem e se prostituem com Moloque. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Portanto, santifiquem-se e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus estatutos e tratem de cumpri-los. Eu sou o Senhor que os santifico. Se um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe. É responsável pela própria morte. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. O homem que tiver relações com a mulher de seu pai, terá envergonhado o seu pai. Tanto aquele homem quanto a mulher serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tiver relações com a nora, ambos serão mortos. Fizeram confusão. O seu sangue cairá sobre eles.
Se também um homem tiver relações com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tiver relações com uma mulher e com a mãe dela, isso é algo vergonhoso. Queimarão tanto ele quanto elas, para que não haja maldade no meio de vocês. Se também um homem tiver relações com um animal, será morto. Matem também o animal. Se uma mulher se aproximar de algum animal e tiver relações com ele, matem tanto a mulher como o animal. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem casar com a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e se ele tiver relações com ela e ela tiver relações com ele, será uma indecência. Portanto, serão eliminados na presença dos filhos do seu povo. Ele envergonhou a sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Se um homem se deitar com uma mulher no período da menstruação dela e tiver relações com ela, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão eliminados do meio do seu povo. Também não tenha relações com a irmã de sua mãe ou a irmã de seu pai, porque significa ter relações com uma parenta. Levarão sobre si a sua iniquidade. Se um homem tiver relações com a tia, envergonhou seu tio. Levarão seu pecado sobre si, morrerão sem filhos. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, isso é impureza. Envergonhou o seu irmão, ficarão sem filhos. Guardem, portanto, todos os meus estatutos e cumpram todos os meus juízos, para que a terra para a qual eu os estou levando, para nela habitar, não os vomite de lá. Não andem nos costumes dos povos que eu vou expulsar de diante de vocês, porque fizeram todas estas coisas. Por isso me aborreci deles. Mas a vocês eu já disse que herdarão a terra deles. Eu a darei a vocês em herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separei dos outros povos. Portanto, façam distinção entre os animais puros e os impuros, e entre as aves impuras e as puras. Não se façam abomináveis por causa dos animais ou das aves, ou de tudo o que se arrasta sobre a terra, os quais separei de vocês, para que as considerem impuras. Sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo e os separei dos outros povos para que sejam meus. O homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Leis para os sacerdotes. O Senhor disse a Moisés: fale aos sacerdotes, os filhos de Arão, e diga-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, a não ser que se trate de um parente mais chegado. A mãe, o pai, um filho, uma filha, um irmão. Também no caso da morte de uma irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, pode contaminar-se. Ele, sendo um homem principal entre o seu povo, não se contaminará, pois ele se profanaria. Os sacerdotes não farão calva na sua cabeça e não cortarão as extremidades da barba, nem farão cortes no próprio corpo. Serão santos para o seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão de seu Deus, portanto serão santos. Não poderão casar com mulher prostituta ou desonrada, nem com mulher divorciada de seu marido, pois o sacerdote é santo para o seu Deus. Portanto, você deve considerá-lo santo, porque oferece o pão do seu Deus. Ele será santo para vocês, porque eu, o Senhor, que os santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se desonrar, entregando-se à prostituição, profana o pai dela, será queimada.
o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para usar as vestes sagradas, não deixará os cabelos sem pentear, nem rasgará as suas roupas, não se aproximará de cadáver algum, nem se contaminará por causa do seu pai ou da sua mãe. Não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Ele tomará por mulher uma virgem, não casará com viúva, divorciada, desonrada ou prostituta, mas tomará por mulher uma virgem do seu povo, e não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor, que o santifico. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão, dizendo: nenhum dos seus descendentes nas suas gerações, em que houver algum defeito, se aproximará para oferecer o pão do seu Deus, pois nenhum homem em quem houver defeito se aproximará. Seja um homem cego, coxo, de rosto mutilado ou desproporcionado, homem que tiver o pé quebrado ou mão quebrada, que for corcunda, anão, que tiver defeito nos olhos, sarna, feridas na pele, ou que tiver testículo esmagado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se aproximará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito. Não se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Poderá comer o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo, porém não poderá entrar até o véu, nem se aproximará do altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. Foi isso que Moisés disse a Arão, aos filhos deste e a todos os filhos de Israel. Amém. Compreendendo o livro de Levítico, capítulo 20, exposição bíblica dos versículos 1 a 5. Moloque era o deus dos amomitas. Sua estátua de metal era aquecida até ficar incandescente. Então uma criança era posta em seus braços, sendo queimada até a morte. Conforme 2 de Reis, capítulo 23, versículo 10, 2 de Crônicas, capítulo 33, versículo 6, e Jeremias 32, versículo 35. O povo que praticava tal idolatria agia de forma desumana, e a presença dessa gente no acampamento judaico contaminava o santuário de Deus e profanava seu santo nome. Idólatras não eram tolerados em Israel, pois influenciavam os outros e levavam o povo a se afastar da adoração a um único e verdadeiro Deus. Mesmo que a lei seja uma luz que expõe o mal e um guarda que restringe, ela jamais poderá mudar o coração humano. Apenas o Evangelho de Jesus Cristo pode fazer isso. Deus estabeleceu autoridades para manter a paz e a ordem na sociedade. Romanos 13. Os cristãos devem obedecer à lei, fazer o bem e orar por aqueles que os governam. A lei moral de Deus revela sua santa vontade para a humanidade. Indivíduos e nações não podem desprezar a lei do Senhor e escapar do julgamento. E finalizando a compreensão do capítulo 20, exposição bíblica dos versículos 9 a 21. 15 ofensas em Israel eram punidas com pena de morte: desonrar, ferir ou amaldiçoar os pais, quebrar o sábado, blasfemar o nome de Deus, envolver-se com feitiçaria, profetizar falsamente, adulterar, cometer estupro, praticar sexo antes do casamento, praticar incesto, praticar homossexualidade, praticar zoofilia, sequestrar alguém, cometer idolatria, proferir testemunho falso no caso de um crime capital e matar alguém intencionalmente.
Os judeus normalmente apedrejavam os que eram condenados à morte. Mas Levítico 20, versículo 14 e 21, versículo 9, falam que eles poderiam ser queimados vivos. Não se tem certeza sobre o que a expressão eliminado significa. Em algumas passagens parece ser equivalente à morte, enquanto em outras também significa ser expulso do acampamento e perder todos os privilégios da aliança. Alguns infratores Deus afligia com esterilidade e diz que outros seriam punidos por seu pecado. Compreendendo o capítulo 21, os líderes espirituais na nação de Israel eram os sacerdotes. Ele, sendo o principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Conforme versículo 4. Eles eram responsáveis pelo santuário de Deus, deviam ensinar ao povo a palavra do Senhor, ofereciam sacrifícios no altar sagrado e, quando convocados, determinavam a vontade de Deus para o povo. Fora o ministério dos sacerdotes, Israel não tinha qualquer forma de aproximar de seu Deus. Os sacerdotes tinham de atender às qualificações que Deus exigia para o exercício do sacerdócio e tinham de servir-lhe de acordo com essas orientações. Em sua conduta pessoal, nas preocupações profissionais e até nas características físicas, eles tinham de encontrar a aprovação da parte de Deus. Sempre há um preço a pagar se você quiser ser um líder espiritual. O privilégio da liderança traz consigo a responsabilidade de manter uma vida que esteja acima de qualquer reprovação. Em sua devoção e obediência a Deus, os sacerdotes deviam ser exemplos para o restante da nação. Infelizmente, a instituição do sacerdócio em Israel decaiu espiritualmente e levou o povo a errar. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos seus caminhos, e lhes retribuirei seus atos. Conforme Oséias 4, versículos 8 e 9. Exposição bíblica dos versículos 1 a 4. Qualquer que tocasse um animal morto, ou mesmo entrasse na tenda de alguém que havia morrido, estaria contaminado por uma semana e isso impediria os sacerdotes de servir ao povo. Conforme Números 19, versículos 11 a 14. Por isso, os sacerdotes podiam macular-se apenas por pais, filhos, irmãos e irmãs que estivessem solteiras. Qualquer outra relação familiar estava fora desses limites. A obediência deve preceder a afeição. Compreendendo o versículo 9, havia qualificações e exigências não apenas para os sacerdotes, mas também para qualquer membro de sua família. A coisa mais importante para todos eles é que se mantivessem cerimonialmente limpos perante o Senhor. Exposição bíblica dos versículos 13 a 15. Quando lemos as qualificações para pastores, presbíteros e bispos e diáconos em 1 Timóteo capítulo 3 e Tito 1, podemos ver que a esposa e a família dos oficiais da igreja são partes importantes de seu ministério. Todos os cristãos devem ser cuidadosos ao escolher o cônjuge. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 18. Mas o critério deve ser ainda maior por parte daqueles que foram chamados ao serviço de Cristo. Uma vez que o filho primogênito do sumo sacerdote se tornaria o próximo a exercer esta função, era importante que nenhuma impureza invadisse a família. Por isso, o sumo sacerdote podia casar apenas com uma mulher virgem. Em muitos casos, os sacerdotes escolhiam a esposa da tribo de Levi, Lucas 1, versículo 5. Principalmente o sumo sacerdote. Casar-se com uma mulher que não fosse a ideal poderia acarretar contaminação para os seus filhos, e isso significaria contaminar o próprio sacerdócio que o Senhor Deus
santificou, conforme Levítico 21, versículos 8 e 15. Exposição bíblica dos versículos 16 a 23. Todos os que nasceram da raça adâmica são pecadores e sofrem da trágica consequência da queda de Adão. Mas nossos defeitos físicos e morais não são obstáculos para a salvação ou para o serviço. Quando convida o perdido para ser salvo, Deus chama os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos, conforme Lucas 14, versículo 21. O povo ao qual Jesus ministrou quando estava na terra, conforme Mateus 4, versículos 23 a 25. E todos os cristãos poderiam se render ao Senhor e se tornar sacrifícios vivos para a sua glória, não importando qual defeito tenham. Defeitos físicos não representarão barreira para o serviço a Cristo, se dependermos totalmente de sua graça, conforme 2 Coríntios capítulo 12. Na nação de Israel, entretanto, Deus requeria que todos os sacerdotes fossem livres de qualquer imperfeição ou deformidade. Havia duas razões para essa existência. Em primeiro lugar, os sacrifícios que o povo trazia ao Senhor tinham de ser perfeito. Assim, era justo que aquele que os oferecia fosse também sem defeito. Em segundo lugar, o sacerdote tipificava o sumo sacerdote, que estava por vir, aquele em que não há defeito algum. Exposição bíblica dos versículos 22 e 23. Mais uma vez, a passagem bíblica não deve ser usada hoje para humilhar ou intimidar qualquer pessoa com deformidades físicas. Ela não foi escrita com esse propósito. Os sacerdotes eram pessoas especiais, com um importante trabalho a ser feito, e Deus queria que fossem perfeitas fisicamente. Uma bela alma muitas vezes está em um corpo deformado, e muitas pessoas nesta condição são grandemente usadas pelo Senhor. E finalizando a leitura no livro de Levítico, capítulo 21, trago o versículo 24 para compreensão. Jesus Cristo não é um tirano cruel e seus mandamentos não são pesados. Conforme 1 João capítulo 5, versículo 3. Nenhum sacerdote devia reclamar sobre essas restrições. Afinal de contas, ele estava servindo ao Senhor e a seu povo, um privilégio digno de qualquer sacrifício que fosse necessário. Apesar desses regulamentos não se aplicarem aos obreiros da igreja atualmente, os princípios que os norteavam ainda são importantes e aplicáveis. Se quisermos ter a bênção de Deus em nosso ministério, precisamos manter a nós, o nosso casamento e a nossa família puros e dedicados a Ele. Um casamento piedoso e filhos consagrados constitui uma fortaleza espiritual na qual os servos de Deus podem se refugiar para batalhar por Ele. Cristãos precisam orar constantemente pelos pastores e outros dirigentes espirituais, bem como por suas famílias, pois os que lideram são alvos especiais do inimigo. Leitura no livro de Salmos, capítulo 57. Louvor pela bondade de Deus. Ao mestre de canto, segundo a melodia Não Destruas, hino de Davi, quando fugia de Saul na caverna. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Dos céus ele me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que procuram me destruir. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. A minha alma está rodeada de leões, ávidos por devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes. Espada afiada é a língua deles. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus.
e em toda a terra brilhe a tua glória. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram uma cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Acorde, ó minha alma, acordem lira e harpa. Quero acordar o alvorecer. Eu te darei graças entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 57, este salmo abrange um dia da vida de Davi como fugitivo, pois o versículo 4 registra que ele estava deitado. Estou cercado de... Conforme nova tradução da linguagem de hoje, significa: eu estou entre aqueles que... Almeida revisada e corrigida. E o versículo 8, que ele acordou para saudar o amanhecer. Deus acalmou o seu coração e deu-lhe o sono de que ele precisava. Conforme capítulo 4, versículo 8 e capítulo 5, versículo 3. Observe a repetição das expressões misericórdia. Capítulo 57, versículo 1. Meu coração está firme, versículo 7. E acorde, versículo 8. E o refrão nos versículos 5 e 11. Com sua experiência difícil em Gate, Davi compartilha algumas responsabilidades e privilégios que os cristãos têm todos os dias. Exposição bíblica dos versículos 2 e 5. Davi dependia da graça divina para vencer suas provações. Sua adoração e oração transformaram a caverna em um lugar santíssimo, onde ele poderia se esconder sob as asas dos querubins no propiciatório da arca, conforme Êxodo 25, versículos 17 a 20. Esta imagem é encontrada com frequência nas Escrituras, mas não deve ser confundida com as asas da ave que aparece em Salmo 91, versículo 4. Deuteronômio 32, versículo 11. Exposição bíblica dos versículos 3 e 4. Saul e seus homens eram como animais famintos, perseguindo suas presas, conforme versículo 3 e 4. E também conforme capítulo 7, versículo 2, capítulo 10, versículo 9, capítulo 17, versículo 12, capítulo 57, versículo 4. Daniel 6 e 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus protegeria Davi com seu amor e fidelidade. Se ele deitasse na caverna para dormir, talvez os homens de Saul o encontrassem, mas o Deus de Davi é o Deus Altíssimo, conforme Salmo, capítulo 7, versículo 17, capítulo 57, versículo 2 e capítulos 78, versículo 56. E Criador dos céus e da terra, Gênesis 14, versículo 19. Ele cumpriria os grandes propósitos que tinha para Davi, conforme Salmos 138, versículo 8. Exposição bíblica dos versículos 6 a 11. Nos versículos 1 a 5, a ordem é oração, versículo 1, testemunho, versículos 2 e 3, e uma descrição do inimigo, versículo 4, seguidos pelo refrão, mas nesta sessão a ordem é o inimigo, versículo 6, o testemunho do Senhor, versículos 7 e 8, e louvor, versículos 9 a 11. Tendo como ênfase o louvor, Davi queria que sua vitória no Senhor fosse um testemunho para as outras nações, pois, como rei, ele sabia que Israel deveria ser uma luz para os gentios. Seus salmos testemunham hoje as grandes coisas que Deus fez por ele. No versículo 3, Deus enviou do céu sua misericórdia e verdade, mas, no versículo 10, a misericórdia e a verdade alcançaram as nuvens. Há abundância para todos. E finalizando a compreensão do livro de Salmos, capítulo 57,
trago o versículo 11 e a sua compreensão. Se exaltado, ó Deus acima dos céus. Esse refrão e seu correspondente no versículo 5 invoca o Senhor para manifestar sua grandeza de tal modo que as pessoas tivessem de dizer: isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós, conforme capítulo 118, versículo 23. Em seu outro salmo, escrito em Gate, Davi pediu ao povo para exaltar o Senhor. Se estamos orando, confiando e louvando ao Senhor, não devemos ter dificuldade alguma para exaltar o seu nome em tudo o que dizemos, fazemos e sofremos. Leitura no livro de Hebreus, capítulo 9, versículos 1 a 22. O santuário terrestre. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre, porque foi edificado um tabernáculo cuja parte da frente, onde estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Mas dessas coisas não falaremos agora com mais detalhes. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno de reforma. O sacrifício de Cristo é perfeito e eficaz. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Porque onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez, pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue, porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã tingida de escarlate e hisopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês.
igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Amém. Compreendendo o livro de Hebreus, capítulo 9, versículos 1 a 22. Exposição bíblica dos versículos 1 a 10. As regras e as práticas no tabernáculo foram ordenadas por Deus. Se o serviço no tabernáculo fosse inferior em qualquer sentido, não era porque Deus não havia estabelecido o ritual, enquanto a velha aliança estivesse em vigor. O ministério dos sacerdotes era ordenado por Deus e, portanto, perfeitamente adequado. Exposição bíblica dos versículos 2 a 5. Sem dúvida, muitas verdades espirituais estão ligadas a estes móveis e todas elas têm valor. Mas a verdade mais importante é que tudo isso era simbolismo e não a realidade espiritual. Esse fato tornou inferior o tabernáculo da velha aliança. Exposição bíblica dos versículos 9 a 10. Os sacrifícios oferecidos e o sangue aplicado à tampa da arca jamais poderiam transformar o coração ou a consciência de um adorador, embora Deus tenha perdoado os pecados de adoradores fiéis. Conforme Levítico 4, versículo 20, versículo 26, versículo 31 e versículo 35. Todas as cerimônias associadas ao tabernáculo tinham a ver com pureza cerimonial e não com pureza moral. Aquelas eram ordenanças carnais que pertenciam à pessoa exterior, mas não poderiam transformar o homem interior. Compreensão dos versículos 11 a 28. As deficiências do santuário na velha aliança corresponde à superioridade do santuário na nova aliança. Em todos os sentidos, o santuário atual é superior. Compreendendo o versículo 12, o capítulo 10 discute a inferioridade de sacrifícios animais, mas aqui é o fundamento. Não precisamos de prova de que o sangue de Jesus Cristo é muito superior ao de ofertas rituais de animais. Afinal, como o sangue de bicho pode resolver o problema dos pecados humanos? Mas Jesus Cristo fez-se homem para que pudesse morrer pelos pecados das pessoas. Exposição bíblica dos versículos 13 a 14. Os rituais da velha aliança não poderiam transformar o coração de uma pessoa. Isso não significa que os adoradores não tinham uma experiência espiritual quando realmente confiavam em Deus. Significa que a ênfase estava na purificação cerimonial externa. Enquanto obedecessem às regras prescritas, os adoradores eram declarados limpos. Assim, eles estavam sendo purificados da impureza cerimonial, mas a sua consciência não estava limpa. Finalizando a leitura da Bíblia e também a compreensão do livro de Hebreus, capítulo 9, dos versículos 1 a 22, trago o versículo 15 para compreensão. Este versículo deixa claro que não havia uma redenção definitiva e completa na velha aliança. As transgressões eram encobertas pelo sangue dos muitos sacrifícios, mas só foram efetivamente limpas no sacrifício de Jesus na cruz, conforme Romanos 3, versículos 24 a 26. Uma vez que Cristo realizou uma redenção eterna, podemos participar de uma herança também eterna. Ao analisarmos essas diferenças, podemos facilmente ver que o ministério do Salvador é eficaz para lidar com os nossos pecados. Sua obra consumada na terra e sua obra de intercessão inacabada no céu, conforme Hebreus 7, versículo 25, são suficientes e eficazes. Recebam essas palavras na santa autoridade de Jesus.